Escola sendo invadida agora aqui no Brasil todo dia. Crianças sendo doutrinadas. Agora, não é mais apenas o medo de que o seu filho volte para casa burro, ateu e pervertido. Agora, nós brasileiros ainda temos o medo de que eles não voltem. Lutero disse, não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. Eu já disse aqui várias vezes, para mim só há duas opções em relação aos filhos dos cristãos. Escola cristã ou homeschooling. O problema é que muitos acham que é difícil demais. Ah, o homeschooling é muito difícil. Porque, infelizmente, não são todos que têm acesso a um bom colégio cristão de qualidade. E aqueles que têm, muitas vezes, têm acesso ao colégio, a um colégio próximo de vocês, mas não está tão próximo financeiramente. O que resta é apenas, então, para muita gente, o homeschooling. Ou é homeschooling ou é nada. Ou pior, né? Ou são essas escolas terríveis aí, que os seus filhos correm todos os tipos de riscos possíveis. O problema é que muitos acham que é difícil demais o homeschooling. E eu tenho certeza absoluta que isso acontece por conta de algumas ideias erradas sobre o que é educação. E hoje eu vou falar sobre duas ideias erradas que, inclusive, pais que já praticam educação domiciliar, homeschooling, ou seja, que educam seus filhos em casa, seus filhos não vão para a escola. Então, vou ensinar duas ideias erradas que muitas pessoas têm sobre o homeschooling, inclusive aqueles que já praticam homeschooling. Então, curta, comente, se inscreva e... boa notícia! Final do vídeo, um monte de promoção aí bem legal de livros que eu uso, gente, que eu selecionei aqui os que eu sou fã, os livros que eu gosto demais, que serão uma base assim fundamental para você que está pensando em fazer homeschooling. E os meus cursos também, em promoção, a promoção imperdível, mas fique comigo até o final do vídeo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá então, quais são as duas ideias erradas sobre homeschooling? Não apenas sobre homeschooling, vai sobre educação, que muitos pais têm. Aqueles pais que estão pensando em fazer homeschooling, e aqueles que já até praticam. Primeiro, acham que tem que saber tudo. E por isso que muitos não fazem homeschooling, ou aqueles que estão fazendo, eles estão angustiados, porque eu sei tão pouco. Protágoras, um filósofo pré-socrático, disse assim, o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quis dizer com isso é, a verdade é relativa. Ela dependeria da percepção de cada um, ou seja, não há verdade absoluta. A gente não pode dizer com certeza, isso aqui é assim. Porque cada um tem uma percepção, ou seja, é uma teoria do conhecimento que vai dizer que o conhecimento nem é objetivo, claro, absoluto, nem é possível saber as coisas. Platão tinha uma ideia de que nós não podemos conhecer as coisas aqui plenamente, neste mundo. Ele falava sobre isso na teoria das ideias, das formas, que aqui nós vemos tudo em forma de sombra, aqui tudo é imperfeito. No livro Fédon, que narra os últimos dias de Sócrates, ele dá uma das suas teorias, ele demonstra de maneira mais clara a sua teoria do conhecimento, sobre podemos saber as coisas ou não, como podemos ter certeza de que sabemos ou não. E ele diz assim, enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-lo de uma vez por todas, é a verdade. Tá vendo? Ele fala, a gente quer conhecer a verdade, mas enquanto estivermos nesse corpo, não dá para ter. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele está falando aqui, não. Só estou citando para você para te mostrar como que ao longo da história, os homens sempre perceberam essa insuficiência para obter conhecimento. Platão continua. Se realmente, e aqui é Platão, é Sócrates, tá vendo como que é difícil o conhecimento? A gente nem sabe aqui se é Sócrates, se é Platão falando. Mas enfim, se realmente na companhia do corpo não é possível obter o conhecimento puro, do que quer que seja, de duas ou uma terá de ser. Ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou só o faremos depois de mortos. Como eu disse, eu não estou dizendo que eu concordo com ambos aqui, apesar de ter verdades aqui no que eles estão dizendo, mas é isso que eu quero tentar mostrar. Como que ao longo da história, os homens sempre notaram essa dificuldade imensa de obter conhecimento, de poder dizer, eu sei com certeza absoluta. Por conta de nossa corrupção, da nossa limitação. E aí, deixe-me citar a Bíblia, que vai dar um parecer perfeito sobre essa constatação, que até ímpios, de certa maneira imperfeita, conseguiram notar. Paulo disse assim, hoje em parte conhecemos. E veja bem, Paulo é o homem que chama, vai lá na Grécia e diz, esses homens estão na escuridão. Ele fala que o mundo está em trevas, que nós estamos na luz, nós os cristãos, que nós é que temos o verdadeiro conhecimento. Mesmo assim, Paulo diz, hoje conhecemos em parte. Quer ver um exemplo? Sócrates, quem foi Sócrates? Ele nunca escreveu um livro. Nunca escreveu nada. A percepção que temos deles é de seus discípulos, de historiadores. Então, assim, basicamente de Xenofonte e de Platão. Mas veja bem,
E se a percepção dele estiver incorreta sobre quem foi Sócrates? Mas mesmo que Sócrates tivesse escrito sobre ele e escrito outros livros, ainda assim, como teríamos certeza absoluta que a percepção de Sócrates está correta? Eu tenho 40 anos. Quando eu tinha uns 25, eu tinha uma percepção de mim mesmo, que hoje eu falo, meu Deus, eu me via de uma maneira que não tinha nada a ver com a realidade. Então, se nós mesmos fôssemos testemunhas de Sócrates, nós, com toda a nossa inveja, arrogância, limitação, nós também veríamos Sócrates como ele de fato é, ainda que estivéssemos lá. Tá vendo quão complexo é o conhecimento? Quão difícil é o conhecimento? É muito difícil, é muito complexo. Então, principalmente por conta da escola, que diz que você tem que aprender 300 mil matérias, nós pensamos então, fomos ensinados a pensar que temos que saber todas as coisas. O que não é possível. Mortimer Adler fala no seu livro Como Ler Livros que nós deveríamos ler pelo menos 3 vezes o mesmo livro. E o pior é que ele está certo e errado ao mesmo tempo. Não, ele está certo. É verdade. Para falar a verdade, eu acho que há obras tão espetaculares que a gente deveria ler umas 10 vezes e ainda assim nós não iríamos sugar tudo que aquela obra tem. Mas você nota a complexidade do assunto? É verdade isso. Pelo menos 3 vezes ler uma obra para dizer, puxa, entendi. Não... Quer dizer, você nunca vai entender, né? 3 vezes, diz Mortimer Adler, uma mesma obra, mesmo assim você vai conhecer pouco dela. O problema é que a gente não tem tempo para fazer isso. Ou seja, nós somos limitados mesmo em se tratando do conhecimento. Olha, desde que eu me converti, a minha vida é uma vida de estudo. Eu sou um pastor e a minha vida é uma vida de estudo. É de acordar, via de regra, 5 horas da manhã e basicamente gastar o dia todo estudando. Há uns 20 anos. Estudando como um condenado aí. Para chegar ao fim do dia, depois de 20 anos estudando assim, falar, meu Deus, eu sei quase nada. Mas esse pouquinho valeu a pena. E eu transmito. Transmito esse pouquinho de maneira imperfeita, muitas vezes incorretamente. É um erro histórico aqui, às vezes um erro de português ali. Às vezes eu falo, puxa, não me expressei da maneira correta. Mas é isso. Quantas vezes eu já não fiquei desesperado? Que a minha vida é estudar. A minha vida é o dia todo, há 20 anos, estudar, durante longas horas por dia. Longas, vários e vários períodos aí, 12, 13 horas. O tempo todo estudando. E chegar ao final do dia e falar, já não sei nada. É tão pouco. Eu já fiquei desesperado, inúmeras vezes, angustiado mesmo. Fala, gente, nós somos tão ignorantes, sabemos tão pouco, temos tão pouca percepção. Então, é isso mesmo. Sabe, mesmo que quando você avançar nos seus estudos, é aí que você vai ter mais e mais percepção de quão ignorante você é. O Sócrates estava certo quando ele disse, eu só sei que nada sei. Que ele tinha essa percepção de quão limitado é o ser humano em se tratando do conhecimento. Então, não se preocupe, isso é a vida mesmo. As pessoas querem, sabe, para fazer alguma coisa, para dar o primeiro passo, elas querem um ambiente totalmente seguro, perfeito. Para abrir uma empresa, só quando eu tiver todas as condições perfeitas, nunca vai abrir. Já reparou que muitas pessoas abrem empresa justamente em época de crise? Por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo de abrir e nunca abrem. Porque, estou esperando o melhor momento. Nunca abrem. Aí elas abrem no pior momento, na crise, foram mandadas embora. Por quê? Porque elas não têm mais outra alternativa. Aí elas começam. E a maioria das empresas começam assim, capengando e vão se ajeitando e se tornam grandes muitas vezes. Tem uma frase, acho que até coach diz, mas é verdade. O feito é melhor do que o perfeito. A ideia é simplesmente dizer, olha, muitas vezes esse perfeito nunca chega. Dê o primeiro passo, seja em relação ao homeschooling, qualquer coisa. Faça, você vai errar, fique sossegado. Você vai errar, não se preocupe. Mas outra coisa, na escola eles têm errado o tempo todo, por que nós também não podemos errar? Na realidade, eles só têm errado lá. Por que também nós não temos o direito de fracassar? E daí, se você fracassar, e daí? Mas você não vai não. Sabe por quê? Não tem como você fazer na sua casa algo pior do que aquilo que é feito na escola. Não tem como. É sério. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso eu posso aferir com certeza absoluta de conhecimento. Não é possível. Não é possível. Então, comece. E com esses livrinhos aqui, e com o meu curso, gente, não é porque é o meu não, é sério. Pergunta para os meus alunos. Eu tenho milhares de alunos, é impressionante como que eles falam isso, como que o medo foi embora. O meu curso Homeschooling Alcance de Todos, que eu vou dar uma promoção zona aqui para vocês daqui a pouco, você vai entender isso aqui que eu estou falando de maneira mais profunda, você vai falar, puxa, é possível mesmo fazer. É claro que vai ser imperfeito, mas é possível, é possível. Segundo grande erro de quem faz homeschooling e quem está pensando em fazer, trazer a escola para casa. E eu sei, você que já faz homeschooling, você já sabe disso, é ou não é? Mas muitas vezes você pratica isso sem saber. Ou melhor, você sabe que isso é errado e você pratica essa desgraça de tentar o tempo todo trazer a escola para casa. Então vamos lá.
A sua referência de educação é a escola, é a única referência que você tem. Então você pensa de maneira escolar. É por isso que aí você pensa em 300 mil matérias, como eu vou ensinar física, química, biologia... Você pensa isso, você pensa que tem que ensinar tudo isso para o seu filho. Mas lembra, você mesmo, vai, você usa tudo que você aprendeu lá? A gente tem que aprender tudo mesmo? Não. Outra coisa, outra pergunta que as pessoas sempre fazem. Pastor, o livro para série tal, por que pensa de maneira assim? Por que pensam dessa maneira? Em séries. Ah, primeiro ano, segundo ano. Porque essa é a única referência que tem. No meu curso Homeschooling eu vou ensinar, não é assim que a gente pensa. Educação é uma maneira incorreta isso aí. E aqui é o jeito que eles podem fazer, educação de massa, não tem outro jeito. Outro conceito errado da escola. Você só aprende se tiver uma sala de aula. E se tiver um professor, e esse professor teve um diploma. Se não, aí não tem educação. Não, por exemplo, você está ali do lado do seu pai cheio de graxa ensinando oficina mecânica ali, sobre mecânica. Não, aí não tem educação. Educação é só quando você está lá na sala de aula. O Taylor Gatto, aqui ó, neste livro, é o capítulo 3, se eu não me engano. Ai, gente, esse livro é tão bom, viu? Esse aqui você pode ler 3 vezes, viu? É muito bom, vai estar em promoção, daqui a pouco eu vou falar dele. O capítulo 3, se eu não me engano, ele fala... Ele foi um professor, tá? Renomadíssimo nos Estados Unidos, em Nova York. Mais de 20 anos lecionando. E ele mete o pau na escola. Ele fala que a escola é um sistema de emburrecimento programado. Ou seja, as crianças estão voltando burras para a escola, burras da escola. Não é um acidente, é programado isso. Mas enfim, ele fala que o professor dele, o grande professor dele foi um rio, Monongahela, se eu não me engano, onde ele morava. Era um rio, lá no rio, com os navios, com os animaizinhos, ele foi o grande professor dele. Que coisa. Eu concordo com ele, concordo muito. Sabe, eu fui formado nas obras de pedreiro do meu pai. Meu pai tinha algumas obras, meu pai era um empresário e tinha algumas obras lá. E eu fui ajudar, trabalhar como servente em algumas delas. E como que isso me moldou? Eu explico isso no meu curso, Homeschooling ao Alcance de Todos, no meu livro, né? Ai, cadê meu livro? Deixa eu pegar aqui para vocês. Explico isso aqui também no meu livro, que também vai estar em promoção. Homeschooling ao alcance de todos. Enfim, como que essas coisas, os jogos de futebol que eu participei, enfim, as experiências da minha vida, como que me moldaram. Essas experiências fora classe, mas as pessoas não acreditam nisso. Quer ver? Conceitos de administração eu aprendi com meu pai, que não é formado, era do Rio Grande do Sul, saiu com 15 anos, foi morar na favela da Rocinha, abriu um restaurante, depois outro. Eu aprendi vários conceitos de administração com ele, que não era formado, mas teve várias empresas de sucesso. Mas aí não é educação. Educação só é educação se você for para uma faculdade aprender administração de empresa com um professor formado que nunca administrou um carrinho de pipoca. Tá vendo? Não é apenas... Você tem que desfazer todos os seus conceitos de educação. Esses conceitos de educação que você tem são da escola. E por isso que você acha que é difícil demais. E não apenas isso. Não funciona. Outra coisa, né, na escola a gente aprende um monte de coisa inútil. Eu não tô com ele aqui mas eu vou te indicar. É o livro Ensinando o Trivium. Tá na minha igreja, na biblioteca lá da igreja. Ele diz assim, ó, os autores dizem assim: você não precisa aprender um pouco sobre tudo. A vida é curta. Aprenda o que lhe for útil e dê a isso uma boa aplicação. A vida é muito curta, não dá para aprender tudo. Aprenda um pouquinho, mas dê uma boa aplicação àquilo que for útil a você. A escola, ela forma basicamente patos. Você já viu um pato? Ele voa mais ou menos, nada mais ou menos, corre mais ou menos. Gente, vocês ficam perguntando, eu quebrei a clavícula, tá? Por isso que estou assim, sem braço aqui. Então é um pato, não faz nada mais ou menos. Já viu alguém ser formado na escola como um grande jogador? Inglês, na escola? Não, né? Não é. Então, útil, aprenda o que é útil. Mas aí é que é a questão, o que é útil, pastor? Então, no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu ensino aquilo que eu acredito que é útil. Não importa o que o seu filho venha fazer. Não importa. Como identificar isso? Porque essa é a grande chave, a grande sacada. Por exemplo, eu sou pastor. A matemática é fundamental? Meu Deus, o que seria a vida sem matemática? Tudo aqui é matemática. Ó. O mundo é escrito pelos números. Tudo é matemática. Mas eu, como pastor, uso isso no meu trabalho muito pouco, aquelas contas mirabolantes. Então isso é uma perda de tempo muito grande. Alguém que não vai usar isso aprender essas coisas. São coisas úteis, mas não para mim. Então isso é a grande sacada da educação. O que é útil? O que é útil? E eu tento mostrar isso no curso e dar aquilo que realmente não importa o que seu filho venha fazer. Ele vai usar. Esse é um dos preceitos que eu ensino no meu curso. Então, hoje a gente vai fazer uma promoção especial aqui.
você adquirir um curso meu que está por 250, qualquer um deles, são 3, Criação de Filhos, A Culpa é do Meu Corpo e Homeschooling. O segundo sai por apenas R$100. Se você já adquiriu um dos 3, pode entrar em contato conosco, se você quiser adquirir. Você já adquiriu um lá atrás, quer adquirir um ou outro agora? Por R$100 para vocês, tá bom? Gente, os meus 3 cursos têm a ver com isso que eu acabei de falar. Coisas úteis. Não importa o que você faça da vida, os meus 3 cursos são extremamente úteis para todos vocês. Vocês têm 7 dias para cancelar caso vocês considerem que não serviu de nada. E não tem nenhuma burocracia, tá? Então, pode adquirir. Tô te falando, pode adquirir, pode adquirir. E vamos lá. E os livrinhos aqui também, né? Estão todos em promoção hoje. Eu estou selecionando, eu pedi pro pessoal da minha livraria, eu que escolhi os livros, tá? Porque você que está pensando em fazer homeschooling, então leia esses aqui, ó. E, se for para escolher algum, escolha esse. Aborrecimento programado. O segundo, tá lá na igreja, que é Armas de Instrução em Massa, também está em promoção. Então, esses 2 seriam já assim, pelo amor de Deus, né, espetaculares. E aí o terceiro, que também está lá na igreja, Ensinando o Trivium. Puxa, com esses 3 livros, você já tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. São geniais, são livros que você pode ler aí 2, 3 vezes, tá bom? Todos em promoção. Esse livro aqui, ó, e o mais legal é que eu tenho resenha, tá? Desse aqui, do Armas e Instrução em Massa, eu tenho resenha. Ensinando o Trivium eu não tenho, mas eu falo um pouco dele também no meu curso, Homeschooling ao Alcance de Todos. Aqui, esse. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, assista a minha resenha deste livro. É sério, eu sempre falo isso. Se você assistir a minha resenha, olha, você já tem ali boa parte daquilo que você precisa sobre criação de filhos. A minha resenha é sobre este livro aqui. E é a coisa mais linda, viu? É a tradução de Monteiro Lobato. Eu sou fã, meus filhos amam. Então, eu estou passando para vocês coisas que eu uso com os meus filhos. Isso aqui ontem mesmo a gente estava lendo. Esse aqui também. Está em promoção. Eu tenho resenha. Se você tiver em dúvida sobre isso aqui, faz o seguinte. Assiste a minha resenha sobre Chapeuzinho Vermelho. Porque esse aqui são o fabuloso livro azul. São 4. Contos de fadas. Contos de fadas, meu Deus. Tem gente que pensa do capeta. Não, tem um pastor que ele fala o quanto que esses livros eles foram baseados na fé cristã. Boa parte deles. Então, assista a minha resenha sobre Chapeuzinho Vermelho, que é um conto de fadas. Você vai ver, pensa que é coisa de criança? O negócio é genial. Eu não fiz ainda sobre o Rei está nu, né? A roupa do imperador. Eu não lembro a roupa do imperador, em qual dos livros esse conto é narrado. É uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. É do Hans Christian Andersen. Eu não lembro em qual dos 4. Então está em promoção também. Então aqui você já tem... É sério, isso aqui, se você fizer o meu curso, você vai entender. Puxa, aqui eu já tenho muita coisa para fazer homeschooling. Muito, muito, muito. Uma das minhas aulas é educação não custa nada. Eu falo, olha, dá para fazer educação com bem pouco dinheiro. Bem pouco. Taylor Gatto, ele diz isso aqui, ó. É nesse livro aqui, ou é no Armas de Instrução em Massa? É um dos 2. Ele fala educação de verdade não custa nada. Não, é aqui mesmo. Educação não custa nada. Eu concordo com ele. Custa bem pouco mesmo. Custa bem pouco. Então, é isso aí, gente. Aproveitem a promoção, essas promoções. E vocês terão aqui... Se vocês, ao fazerem meu curso, vocês vão entender por que com isso aqui você já tem muita coisa. Não precisa daquela 300 mil apostila que nem da escola. Não, não, não. Com isso aqui vocês vão conseguir educar os seus filhos. Então, promoção dos meus cursos... compre o primeiro, o segundo sai por R$100. E se você já adquiriu algum de meus cursos lá atrás, pode adquirir qualquer outro hoje por apenas R$100. Entre em contato conosco pelo Zap aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima.